terror da ficção deixa muitas pessoas entretidas, mas e o mundo real? Ele é bem pior, isso eu te garanto. E hoje eu vou te contar 3 histórias completamente reais que nos fazem pensar até onde nós conhecemos o mundo onde estamos. Esses casos bizarros envolvem pessoas desaparecidas, mortes e mistérios. E nos fazem questionar até onde a racionalidade pode explicar o que acontece. Então, viajantes, sejam muito bem-vindos. E vamos à nossa primeira história. Caso número 1. O incidente do Passo de Atolov. Fevereiro de 1959. Antiga União Soviética. Montanhas Urais. 9 exploradores saem para uma expedição nas montanhas de Kolatsikal, cujo nome dado pelos nativos locais significa Montanha da Morte. Essa exploração, alguns dias depois, resulta em 9 mortes, situações bizarras, nenhuma testemunha, inúmeros mistérios e nenhuma resposta. Vamos do início. O grupo era formado inicialmente por 8 homens e 2 mulheres. O líder, Igor Dyatlov, comandava o grupo majoritariamente formado por estudantes e graduados do Instituto Politécnico Ural, atualmente Universidade Técnica Estadual de Ural. O objetivo da expedição era alcançar Ortoten, uma montanha situada a 10 km ao norte do local do incidente. Esta rota, naquela temporada, era classificada como categoria 3, a mais perigosa. Porém, todos os integrantes possuem experiência em incursões de esqui e expedições em montanhas. No início da expedição, um dos integrantes, Yuri Yudin, foi forçado a voltar devido a problemas de saúde, deixando assim os outros 9 que continuaram. Dyatlov combinou que mandaria uma mensagem telegráfica para seu clube esportivo assim que o grupo retornasse das montanhas. Estima-se que isso ocorreria por volta de 12 de fevereiro, mas, mesmo com o passar da data, não houve reação, pois atrasos assim eram mais comuns do que o normal, ainda mais quando as condições meteorológicas não estavam a favor do grupo. Em 20 de fevereiro, depois que os familiares dos viajantes exigiram operações de resgate, os administradores do instituto enviaram as primeiras equipes de busca, formada por alunos, professores, voluntários e posteriormente o próprio exército se envolveu nisso, com aviões e helicópteros requisitados a se juntar à operação. Em 26 de fevereiro, as equipes de busca encontraram um acampamento abandonado. A barraca estava arruinada e um conjunto de pegadas seguiam até a margem de um bosque próximo, estando cobertas por neve após 500 metros. Na beira da floresta, sob um grande e antigo pinheiro, foram encontrados restos de uma fogueira, juntamente com os primeiros 2 corpos, descalços e usando apenas as roupas de baixo. Entre o pinheiro e o acampamento estavam outros 3 corpos, mortos em uma posição que sugeria que eles tentavam voltar para as barracas. Eles foram encontrados separadamente, à distância de 300, 480 e 630 metros do pinheiro. A busca pelos 4 outros esquiadores levou mais de 2 meses. Eles foram apenas encontrados em 4 de maio, debaixo de 4 metros de neve, em uma ravina embrenhada na mata próxima ao pinheiro. A ausência de testemunhas, as investigações subsequentes acerca da morte dos esquiadores inspiraram intensas especulações. Investigadores na época determinaram que os esquiadores rasgaram suas barracas de dentro para fora, fugindo a pé sobre uma forte nevasca. Apesar dos corpos não demonstrarem sinais de luta, 2 das vítimas apresentavam o crânio fraturado e tinham 2 costelas partidas. As autoridades soviéticas na época determinaram que, abre aspas, uma força desconhecida provocara as mortes. O acesso à região foi bloqueado e esquiadores e aventureiros por 3 anos foram proibidos de frequentar o local. Devido à ausência de sobreviventes, a cronologia dos eventos até hoje permanece extremamente incerta. A verdade é que até hoje ninguém sabe o que aconteceu naquelas montanhas. As causas da morte foram dadas majoritariamente como hipotermia, mesmo que algumas das situações na cena fossem completamente inusitadas, como o pedaço faltando da língua de uma das garotas, radiação acima do comum, fraturas no crânio e costelas quebradas em vários deles. Coisas que são altamente improváveis em situações como essa, principalmente que marcas de confronto corpo a corpo também não foram encontradas em nenhum deles. Agora, vem a parte das teorias. Como eu disse, ninguém tem uma ideia plausível do que tem acontecido, mas algumas das pessoas afirmam que pode ter sido uma nevasca que acabou saindo do controle e trazendo uma avalanche, mas isso é improvável porque nenhum alpinista experiente faria um acampamento no local com tais riscos. Outros afirmam que o próprio povo da região teria feito isso, os Mansi, mas nenhuma evidência comprova. Agora, as mais interessantes afirmam que poderia ser um caso envolvendo criaturas desconhecidas, nesse caso, o Yeti.
Alguns relatos afirmam que o povo Mansi avisou os jovens de que não se anda naquelas montanhas, pois algumas criaturas a protegem. E em um dos diários dos integrantes teria aparecido a palavra "agora sabemos que o Yeti é real". Porém, esse relato nunca foi minimamente confirmado. Provavelmente nunca iremos descobrir a verdade. O porquê dos jovens correrem desesperadamente de suas barracas, sem roupa adequada, o porquê dos ferimentos e fraturas, o porquê da radiação em cima do corpo de um deles. Esse ocorrido certamente tem espaço em um dos casos mais misteriosos já registrados. E essa foi a primeira história. Esse foi o incidente do Passo de Atolov. Caso número 2. As garotas desaparecidas no Panamá. Panamá, dia 1º de abril de 2014. Chris Kramers e Lisanne Fromm eram duas estudantes holandesas que faziam intercâmbio no Panamá. Chris tinha 21 anos e Lisanne 22. Ambas cresceram juntas e eram descritas como garotas inteligentes e gentis, além de serem criativas e animadas. Elas economizavam por 6 meses para tirar férias no Panamá. Além de curtir, elas iriam ajudar o povo local, interagir com cidadãos e aprender espanhol. Kramers e Fromm chegaram no Panamá em 15 de março de 2014. Elas viajaram pelo país por 2 semanas antes de chegar à cidade de Boquete, na região de Chirique. Em 29 de março, elas foram morar com uma família local por um mês, enquanto faziam um trabalho voluntário com crianças. No dia 1º de abril, por volta de 11 horas, elas foram fazer uma caminhada perto das florestas nubladas, que cercam o vulcão Baru, na trilha El Pianista, não muito longe da cidade. Algumas fontes diziam que elas levavam consigo um cachorro que pertencia ao dono do restaurante El Pianista, mas isso não foi confirmado. Algumas fontes afirmam que os donos do restaurante ficaram alarmados quando seu cachorro voltou para casa sozinho, sem Kramers e sem Fromm. Os pais das garotas pararam de receber mensagens que ambas enviaram para suas famílias diariamente. Na manhã de 2 de abril, as duas faltaram ao encontro com um guia. A cronologia e ocorridos confirmados no dia 1º de abril não é exatamente confiável pela inconsistência de várias testemunhas que afirmam coisas diferentes. Mas o fato é, entre as 11 da manhã e 1 da tarde, ambas garotas foram à trilha El Pianista. Testemunhas afirmam ter visto elas no topo da trilha por volta deste horário. Porém, após isso, elas nunca mais foram vistas. Buscas de larga escala foram feitas, voluntários, cachorros e até helicópteros. Polícia e guia, todos procurando por elas. Os pais das garotas até ofereceram uma recompensa de $30 mil para quem achasse elas ou qualquer coisa que levasse a uma resposta. Porém, nada foi encontrado. Pelo menos não até o dia 11 de junho. E é aqui que as coisas ficam estranhas. Onde um casal de um vilarejo encontrou uma mochila de uma delas, presa em um rio, 13 quilômetros acima da trilha do El Pianista, como se o rio tivesse levado a mochila. Então, as buscas voltaram a todo vapor, só que agora no rumo do rio. Alguns quilômetros abaixo encontraram o sapato de Lisanne, com seu pé ainda dentro. E junto foi encontrada a pelvis da Chris, e o seu sapato também, o que basicamente confirmou a morte de ambas. Alguns dias após a continuidade das buscas perto do rio, foram encontrados o short da Chris e um osso de sua coluna, e da Lisanne foram encontrados a sua tíbia e o seu fêmur. Esses foram os únicos restos mortais que foram localizados das holandesas. Sendo assim, impossível detectar a causa do óbito, ou o paradeiro de ambas. Porém, o caso só fica mais sinistro daqui pra frente. Nunca acharam o corpo delas. Isso já seria estranho por si só, porém, o conteúdo encontrado nas mochilas desperta ainda mais estranheza. Na mochila foram encontrados alguns itens básicos como dinheiro, indicando que elas não teriam sido roubadas, sutiã, óculos, passaporte e outras coisas. Mas o que importa são os celulares. Após a restauração que a polícia fez dos mesmos, elas encontraram mais de 150 fotos tiradas por elas. Algumas desde o início da viagem, como selfies, fotos de locais que elas passaram, mas algumas fotos foram depois do que elas desapareceram. Nessas primeiras fotos não tem nada demais, apenas selfies e fotos das paisagens que elas passaram, até aí tudo bem. Essa foto que foi tirada às 11 da manhã, em ponto, e mostra ambas no topo da trilha do El Pianista. As fotos mostram que elas não desceram de volta e sim foram para outro caminho, e essas foram as últimas fotos do dia. Algumas pessoas afirmam que nessa foto elas já estariam perdidas, pela expressão no rosto delas, que supostamente estaria preocupado ou tensa, mas não pode ser confirmado.
O fato é que após essa foto ser tirada, às exatas 4h39 da tarde do dia 1º de abril, a primeira ligação para o serviço de emergência são feitas, mas sem sucesso, pela falta de sinal. Após isso, outras ligações para emergência são feitas e, mais tarde, ambos os celulares são desligados simultaneamente. No segundo dia, o celular de ambas são ligados e elas tentam novamente uma ligação para emergência, novamente sem sucesso. Nos próximos dias, apenas ligações em vão para emergência são feitas, até que os celulares param de ser usados por alguns dias. E nada acontece até o dia 8, às 1h23 da manhã, onde essas fotos são tiradas. 99 fotos foram tiradas em sequência. E vale dizer que dessas 99, apenas 49 a polícia revelou ao público. Porém, alguns investigadores que viram todas afirmam que não tem nada demais, apenas mais fotos parecidas com essas. Todos os registros dão a entender que foram a maioria do mesmo lugar. A maior parte delas mostra o céu, de madrugada, o local onde as duas estavam, mas duas delas são bizarras e bem curiosas. Uma mostra o cabelo da Cris, visto de trás. Não sabemos com certeza quem tirou essa foto ou por quê. E a outra foto mostra galhos com uma sacola presa entre eles. Também não sabemos o intuito dessa fotografia e nem o porquê ela foi tirada, nem por quem. Mas essas são as únicas fotos que mostram algo de realmente relevante nessas fotos da madrugada. Todas as outras são aleatórias e, apesar das incessantes buscas, o local onde essas fotos nunca foram tiradas. Mas se você juntar todas essas fotos perto uma da outra, provavelmente elas tiraram no mesmo lugar. Alguns dizem que foi para iluminar a madrugada ou que elas tentaram chamar alguém que estava passando perto com um flash da câmera. Isso nós nunca saberemos. E como eu havia dito, a pergunta que todos nós fazemos é por quê? Por que tirar tanta sequência de fotos tão sem sentido apenas em uma madrugada? Outras das teorias afirmam que não foram elas que tiraram essa foto. A foto da Cris já seria ela morta. Óbvio, são só teorias, não temos certeza de nada. Por isso que esse caso ele é tão bizarro e misterioso, nós não sabemos de nada. A questão é, após essas fotos que Cris e Lisanne tiraram na madrugada, não temos mais nenhuma evidência delas. O corpo delas nunca foi encontrado. Ninguém tem a mínima ideia do fim que elas tiveram. Nenhuma testemunha, nenhuma evidência. Nada. E o que nos resta é teorizar sobre o que aconteceu. E é aí que temos duas principais teorias. A primeira, que é mais levada em conta oficialmente pelas autoridades, é que no dia 1º de abril elas se perderam após saírem da trilha. Tentaram ligar para emergência, como foi comprovado pela equipe de busca dos seus celulares. Elas vagaram pela floresta até o dia 8, onde elas faleceram na beirada de um rio, provavelmente nos locais das fotos. E lá, os seus corpos se decomporam até que algumas partes foram achadas na mata, foram levadas pelo rio. A teoria número 2 sugere que elas também se perderam na mata e continuaram vagando até que encontraram alguém. Ou alguém as seguiu até lá e as matou. Claro, não temos certeza de nada, mas o motivo dos corpos delas nunca terem sido encontrados e as fotos, algumas pessoas afirmam que quem tirou as fotos foi quem as matou. Não temos certeza. Não temos como saber, mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu com elas. Provavelmente nunca saberemos. Então, viajantes, essa foi a história número 2. E na opinião de vocês, o que aconteceu com as garotas perdidas no Panamá? Caso número 3. O ET de Varginha. 26 de janeiro de 1996, Varginha, Minas Gerais, Brasil. Na noite desse dia, diversos moradores que viviam em Varginha, no interior de Minas, avistaram uma série de luzes, barulhos e aparições de algum objeto se movendo pelo céu, até que esse objeto voador não identificado caiu. Moradores não souberam dizer com exatidão o que era, mas diversas pessoas saíram de suas casas com medo, direcionadas ao terreno baldio pelo qual o OVNI caiu. As testemunhas mais famosas eram 3 mulheres, 2 irmãs e uma amiga. Elas resolveram pegar um atalho naquele dia por um terreno baldio quando alegaram ter visto a criatura. Um bípede, 1,60 m, cabeça grande, corpo fino, pés em forma de V, pele marrom e grandes olhos vermelhos. Diziam elas que a criatura parecia estar doente ou ferida. Alguns outros moradores também afirmam ter visto, mas ninguém sabia exatamente o que era. Mas o fato é que caminhões do exército brasileiro apareceram no local rapidamente, pegaram os tais destroços da nave e foram atrás dos seres que haviam saído correndo. Não disseram uma palavra sobre. E após o ocorrido, a história oficial da entrevista era que um balão meteorológico caiu
e machucaram 2 anões deformados que se machucaram com a queda. Essa foi a desculpa oficial. E como isso envolve OVNIs e aliens, sempre trazem muitas teorias absurdas da conspiração junto. Alguns dizem que o corpo dos 2 suspeitos alienígenas foram capturados e que um estaria no Brasil até hoje e o outro teria sido entregue aos Estados Unidos. Não é um caso com muitos documentos acessíveis, informações confiáveis e testemunhas muito claras, mas por que uma cidade de interior de Minas Gerais nos anos 90 iria inventar uma história dessa sobre aliens? Do nada. O porquê do exército aparecer na mesma hora, eles claramente estariam monitorando o objeto antes de sua queda? Nunca saberemos o porquê ou como histórias como essa aconteceram, mas elas nos fazem refletir os mistérios, se estamos de fato sozinhos na galáxia ou se estamos vivendo com forças das quais não entendemos. Talvez um dia nós entenderemos, mas agora o que nós podemos fazer é questionar.